Salve, turma! Cheguei! É mais um programa inédito começando agora, diretamente da tela do J3 News TV e online através do nosso canal no YouTube. Ou seja, estamos inédito para o mundo todo. Muito bom ter a sua companhia. E piscou os olhos, já é Natal. Menos de 30 dias para comemorarmos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo e estamos aí em confraternização. Inclusive, o J3 News, na última sexta que passou, realizou uma confraternização incrível no casarão da CDL. Quero agradecer os meus parceiros que estiveram presentes nesta confraternização muito legal ao som de Pedro Maia. Agradecer o chefe Waldo, que preparou delícias incríveis. Quero agradecer também ao Barril Cheio, ao Zezinho e toda a equipe da Barril que deixou aquele chopp trincando super gelado. Se eu fosse você, vai comemorar os festejos de final de ano, Réveillon, o Barril Cheio vai estar em Atafona, mas eles podem levar o melhor chopp artesanal da nossa cidade para sua casa, para sua festa. O QR Code está na tela, você vai ter Barril Cheio de vários estilos para você estar confraternizando. Agradecer também meu amigo Marlon Toledo, da Absolute Drinks, que fez um drink especial do J3, que em breve será lançado aqui na tela do meu programa. Então, Waldo, Zezinho, Marlon, muito obrigado a vocês de coração, tá? Vocês podem contar comigo sempre, e como eu sei que eu posso contar com vocês. Ter parceiros é melhor do que ter muito dinheiro, com toda certeza. Show de bola? O programa começa mais sério, mas sempre de forma mais descontraída, porque a gente tenta levar um papo sério de forma mais leve. Eu recebo agora o Dr. Gustavo Drummond, que é uma referência da nossa cidade. Vamos ver a matéria que está muito legal. Uma matéria incrível e altamente atual. Com certeza vai acrescentar muito para vocês que estão nos assistindo. Olha só, a medicina de precisão vem transformando a forma como cuidamos da saúde. A genética médica, que antes parecia restrita a grandes centros de pesquisa, hoje faz parte da rotina de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças diversas. Identificar riscos hereditários, orientar cuidados personalizados e oferecer terapias mais eficazes. Isso já é uma realidade graças aos serviços e aos avanços da oncogenética. Para explicar como tudo isso funciona, isso inclusive se tornou uma grande aliada fundamental na saúde moderna. Recebo aqui o competente Dr. Gustavo Drummond, que é oncogeneticista e oncologista clínico, referência em medicina personalizada. Doutor, eu fiz essa breve introdução para o pessoal entender o que nós iremos abordar aqui. Sim. Prazer em tê-lo conosco, uma pessoa que eu sou fã e admiro demais o seu trabalho. Que bom, eu que agradeço a presença, a gente falar de um assunto tão importante, né? Muito. E sua introdução foi ótima, você resumiu de uma forma excelente. Muito obrigado. Doutor Gustavo, fala para mim uma coisa. Nos últimos anos, quais foram os avanços mais impactantes, significativos para a genética médica que chegaram em prática nesse momento por aqui? Na verdade, o meu foco principal é oncogenética, né? E sem dúvida, a oncogenética trouxe, assim, foi um turning point, um ponto de virada no diagnóstico, no tratamento e até na prevenção do câncer, né? Ela atua em várias frentes, né? Ela pode prevenir o surgimento de novos cânceres através de identificação de algumas variantes, algumas mutações patogênicas que a gente pode herdar tanto do pai quanto da mãe. Ele auxilia também na escolha do melhor tratamento para o paciente, que a gente chama de medicina personalizada, terapia-alvo, né? Bacana. E, além disso, também ele pode definir se um caso é menos ou mais agressivo também. Ainda existe um lance que a genética é coisa do futuro. Na sua visão, o futuro já chegou? Sim, com certeza, né? A genética já é o presente na medicina, né? Não só na oncogenética, que é o meu foco, mas em todas as áreas da medicina. A genética geral, veio né? para mudar o histórico natural da doença como um todo mesmo. Doutor, como a genética tem revolucionado a prevenção do câncer? Aliás, é possível se falar em prevenção sem falar de testes genéticos? Sim, a genética auxilia muito na prevenção do câncer, né? Mas a gente pode prevenir o câncer sem o auxílio da genética em alguns casos, né? Tem a questão da prevenção primária, né? Aquela prevenção que a gente evita que o câncer apareça, né? Alimentação adequada, controle do peso, não fumar, não beber. Isso tudo a gente evita que o câncer apareça, que a gente chama de prevenção primária, né?
A genética na prevenção primária pode auxiliar em certos casos, aquelas pacientes que têm um câncer de mama, ou histórico de câncer de mama, e fazem um teste, e tem a mutação, uma variante patogênica positiva, tipo a Angelina Jolie, que acho que foi muito famosa o caso dela, a pessoa retira a mama e o ovário e evita que o câncer apareça. Isso se chama prevenção primária com auxílio da genética. Existe a prevenção secundária também, que é aquela prevenção que a gente chama de detecção precoce, Sim. que a gente evita que o câncer apareça. É o preventivo, no caso da mulher, é a mamografia também para o câncer de mama, é o PSA para o câncer de próstata. A gente não evita que a doença apareça, mas a gente pode fazer um diagnóstico precoce, né? Muito importante. E a prevenção secundária, a genética auxilia também. O paciente tem uma mutação que aumenta o risco de câncer de mama para 70%. Sim. Ele vai seguir a mama, aumenta o risco de câncer de próstata, ele vai fazer um segmento da próstata. Aí a gente pode fazer uma detecção precoce baseada em testes genéticos também. Quais são hoje os principais genes aliados nos painéis modernos de risco hereditário? Em relação à oncogenética, a gente sabe que tem diversos genes que podem aumentar o risco do câncer, né? Os painéis que a gente utiliza têm entre 100 e 200 genes. Tem outros genes que a gente não conhece ainda, né? Mas os genes mais conhecidos que aumentam mais o risco de câncer, acredito que seja entre 100 e 200 genes, né? Entendi. Gente, vocês estão tendo uma aula aí em casa agora. Eu estou tendo uma aula com o doutor Gustavo aqui, com toda certeza. Agora, doutor, em que casos um paciente comum deve desconfiar que existe predisposição genética da família? Em relação à predisposição genética ao câncer, é importante a gente ver vários fatores, né? Sim. Então, os fatores pessoais, a idade, né? A pessoa tem um câncer muito jovem, ou tem vários casos ao longo da vida, ou tem um câncer bilateral de rins, de mama, isso é um alerta para que possa haver algo genético também. Tem que olhar a família como um todo também. Eu ia né? falar, Quando tem vários... árvore genealógica influencia muito. Isso. Vários casos de câncer na família, mama, próstata, ovário, entre outros, também chama a atenção da questão genética hereditária, né? E também o tipo de câncer, né? Alguns tumores mais raros, alguns subtipos de câncer, tipo o câncer de mama triplo negativo, ou câncer de próstata mais agressivo, também são sinais de alerta para a gente buscar essa questão genética herdada dos pacientes. Muito se ouve falar que os testes mudaram a maneira como tratam o câncer de mama, ovário, próstata, entre outros. Qual o impacto real desses testes no dia a dia dentro de um consultório? Eu acho que isso é um ponto importante que foi abordado. Isso a gente chama de medicina de precisão, oncologia de precisão, né? Sem dúvida, isso, como eu falei no início, é um turning point do tratamento do câncer de próstata, de mama. Porque a gente faz uma terapia baseada nas mutações específicas. Sim. Tem mutações no câncer de próstata, tipo BRCA1, BRCA2-ETM, que a gente usa uma droga chamada inibidor da PARP, né? Sim. É a chamada terapia-alvo. No câncer de mama, tem algumas mutações, PIK3CA, BRCA1, que também indicam certas terapias, né? Então, a genética na terapia de precisão na oncologia mudou muito o histórico da doença. E né? eu posso falar sem errar que a gente está abordando um assunto para lá de moderno, né? Sim, é um assunto muito moderno, né? Mas, como a gente comentou aqui, já não é o futuro, é o presente da medicina. É o presente. O bom do doutor Gustavo falar isso. Doutor, o que mudou em relação ao uso de biópsia líquida? Queria que ele me explicasse. É o mais rápido? Fala um pouquinho desse método, se é confiável para a tomada de decisão. Explica um pouquinho isso. Eu acho que as perguntas são muito interessantes. Eu acho que a biópsia líquida é uma coisa muito nova, né? Que até aqui no Brasil a gente não incorporou ainda de forma ampla, né? Por vários motivos. A biópsia líquida, na verdade, tem a biópsia tradicional, que é aquela a gente colhe do tecido do tumor, da mama, da próstata, do pulmão, né? E tem a biópsia líquida, que a gente colhe no sangue do indivíduo, do paciente, né? A gente, no sangue do paciente, a gente pesquisa as células tumorais ou DNA das células tumorais. E com isso a gente identifica várias mutações. Ele tem até indicações até para acompanhamento do câncer, né? Tem estudos no tumor de cólon. Após a cirurgia, a gente fica monitorando com uma biópsia líquida também, né? Mas hoje em dia a biópsia líquida é mais usada nos casos com doença avançada, metastática, né? Entendi. E ainda tem um custo, o custo ainda mais alto, né? É uma coisa muito nova, né? Isso, é bem mais moderno mesmo. Vamos avançar mais um pouco nos seus conhecimentos, doutor Gustavo. Sim, vamos lá. A inteligência artificial ajuda a acelerar a interpretação genética? Sim, com certeza. A inteligência artificial veio para ficar na oncologia e na medicina como um todo, né? A gente já tem diversos softwares que auxiliam o médico na decisão diagnóstica, terapêutica e até para definir a evolução daquele caso. Aquele caso vai se comportar de forma melhor ou pior, né? E, sem dúvida, isso é o próximo passo da medicina, a inteligência artificial, né? É possível imaginar um futuro em que o prontuário genético seja comum como o exame de sangue?
Talvez pontual genética é o quê? Um mapeamento genético de todo mundo, né? Exatamente. Isso é coisa de filme de ficção científica, né? Mas eu acho que tá vindo para ficar, eu acho, né? A Concordo. tendência é a gente cada vez fazer mais testes genéticos, não só na questão da oncologia, que é o meu foco, como eu disse, né? A questão da cardiologia, neurologia, doenças raras, doença metabólica, né? Então, pode ser que no futuro, a gente, quando nasce, em vez de fazer o teste do pezinho, a gente faça um teste genético, né? Isso é muito bom. Isso. Pois é. Como tornar a medicina genética mais acessível no país? Porque a gente está falando especialmente de algo que é fora daqui, tá? A gente está falando de grandes centros. Será que vai ser um dia isso acessível ao SUS? Assim, a questão do teste genético, os custos reduziram bastante, né? Aqui no nosso laboratório XY, a gente tem acesso a diversos exames, tanto por via convênio quanto particular, né? E o custo caiu principalmente nos testes germinativos, aquele que a gente faz no sangue, que a gente identifica se herdou ou não dos pais, né? Esse custo baixou muito, muito mesmo, está muito mais acessível. Agora, em relação aos testes genéticos no tumor ou biópsia líquida, ainda são muito caros, né? Sim, sim. Quase 4, 5 vezes mais um teste germinativo, né? E a questão do SUS, eu acho que a gente precisa avançar muito, né? Existe, assim, iniciativas, infelizmente, né, doutor? Mas ainda o acesso é bem limitado. Bem restrito, né? Isso. Doutor, quais são as principais questões éticas e emocionais envolvidas na entrega de um resultado genético? Creio eu que seja diferente, não? Sim, sim. Eu acho que tem todo o processo, né? A gente faz o aconselhamento genético, né? Que a gente avalia o paciente antes do teste, né? A gente faz todo o histórico pessoal, familiar, faz a árvore genealógica dele, faz alguns testes, modelos matemáticos, identifica a necessidade ou não do teste, explica o que é o teste, quais são os resultados possíveis e quais são as implicações para o paciente. Depois, com o resultado, a gente faz o aconselhamento pós-teste, que a gente vai explicar quais medidas que a gente vai tomar a partir daquele momento ali, né? E tem que sempre respeitar a autonomia do paciente, a privacidade, né? Tem vários trabalhos, vários estudos, vários protocolos, realmente. Foi uma pergunta muito importante, realmente. Né? Vocês não têm noção da minha responsabilidade de estar falando de um assunto tão moderno com um papa no assunto que está aqui ao meu lado. Ainda existe preconceito ou medo das pessoas em fazer um teste genético? Creio eu que o medo de descobrir alguma coisa ainda é muito presente. Queria falar que o senhor falasse um pouquinho disso. Assim, isso ainda existe, mas tem melhorado bastante, né? Porque é a mesma coisa. É preventivo. É preventivo, né? A mesma coisa assim, a gente não usa o cinto de segurança no carro, né? Porque sim. a gente sabe que se não usar vai acontecer alguma coisa. A mesma coisa, a gente faz um teste genético, identifica que você tem um risco maior de câncer, você vai fazer medidas de prevenir um evento pior, né? Vai fazer exame preventivo, vai fazer acompanhamento, vai fazer um segmento, né? Mas ainda existe medos que, aos poucos, até o nosso papel aqui, divulgando informações, é retirar esse medo da população. Agora, quando é a hora certa de procurar um oncogeneticista? Eu acho que, na verdade, a gente trabalha em conjunto com o oncologista clínico, né? Muitas vezes, eles que encaminham para a gente, quando identificam alguma necessidade do paciente, ter uma avaliação com genética. Algo mais avançado? Isso, tanto para o diagnóstico, para a prevenção e para o tratamento também. Sim. Muitas vezes as pessoas nos procuram para avaliar a questão familiar, são pessoas que não têm câncer, mas por livre e espontânea vontade procuram a gente para fazer a avaliação, né? E também, hoje em dia, a gente tem aumentado muito, recebendo muitas mulheres na menopausa, né? Que estão com receio de reposição hormonal sem fazer essa avaliação genética. Interessante. Então, na verdade, a gente tem a demanda espontânea do próprio paciente ou do próprio cliente, né, pessoa saudável, e também do profissional de saúde. O que muda na vida de uma pessoa que descobre ser portadora de uma mutação hereditária? Acho que é um assunto bem pertinente. Assim, a mutação hereditária tem várias mutações. O que a gente busca, aquela que muda a conduta, é a mutação patogênica, Sim. né? Quem tem a mutação patogênica, dependendo da mutação, tem um risco maior de câncer. Então, ela vai ter que fazer um segmento o resto da vida, né? Com exames de rotina, acompanhamento, consultas e, principalmente, o controle dos fatores de risco modificáveis. Que não basta ter o gene alterado, o DNA alterado. O que a gente faz com o nosso DNA também, né? Como eu falei no início, a alimentação, a atividade física, o álcool, o cigarro, o sol, isso tudo vai bombardeando o nosso DNA e pode predispor ao câncer. Então, é importante a pessoa que tem a mutação ter um acompanhamento correto com a profissional adequada, equipe multidisciplinar, né? Sim. E controlar os fatores de risco modificáveis também. Quais os avanços que o senhor acredita que ainda chegarão nos próximos anos aí, ou então bem à frente?
Eu acho que um deles a gente já falou, que é a inteligência artificial. Creio né? que seja o primeiro aí. Já tem vários estudos na medicina, no diagnóstico, tratamento, que a gente tem modelos de inteligência artificial que auxiliam muito a gente, né? Acredito que a gente vai ter novos testes, análise do RNA, análise de proteínas, né? Análise de, como vou dizer assim, do próprio metabolismo dos pacientes, né? E outras coisas, a gente vai conhecer mais genes, vai ter mais conhecimento sobre o assunto como um todo, né? Queria que o senhor, para resumir isso, eu queria ficar aqui batendo papo com o doutor Gustavo Drummond horas aqui, porque tinha uma pauta extensa demais para fazer ele, mas o programa tem que continuar. Queria, doutor, que o senhor resumisse, no seu ponto de vista, qual seria a grande promessa da genética para a saúde humana? Eu acho que é aquela questão do conhecimento, né? Quanto mais conhecimento você tem da sua saúde, do seu corpo, você vai ter chance maior de uma prevenção primária e a prevenção secundária da detecção precoce. E o benefício não é só para o paciente que a gente está avaliando, é para a família e para a sociedade como um todo. Exato, né? exato. Doutor, eu vou falar com você. Tem muitas pautas que eu quero abordar com o senhor futuramente. Foi um prazer recebê-lo aqui para tirar as dúvidas das pessoas de casa e dar essa aula aqui que o doutor Gustavo Drummond deu para a gente Mas agora. o roteiro estava ótimo também. Né? Obrigado. A produção capricha na hora de fazer o roteiro, tá? Muito bom mesmo. Agradeço o senhor de ter disponibilizado. Eu sei que sua agenda é corridíssima, tá? Um abraço para todos da sua equipe lá. Tranquilo. E o nosso programa está de portas abertas para recebê-lo. Com certeza. E receber toda a sua equipe a hora que o senhor quiser. Será um prazer. Tá joia? Tá combinado. Tudo de bom pro senhor, Abraço. tá bom? Segue aí o fluxo que o programa tá recheado e a gente tá só começando. Olha só, turma, antes de terminar esse bloco, deixa eu falar uma coisa para vocês. A saúde do seu pet é a saúde da sua família. Estou falando de Veterinária Campos. Há mais de 40 anos sendo referência em nossa cidade, doutora Adélia, doutor Sérgio e toda a equipe multidisciplinar da clínica está aí para deixar a saúde do seu pet em dia. Jamais que vocês vão pegar a estrada agora, ir para verão, muito cuidado, vamos fazer um check-up do seu animalzinho antes de curtir as praias. E saiba que a Veterinária Campos tem a melhor equipe com toda certeza. Então, 24 horas disponíveis com os melhores profissionais para atender você, seu pet. Cola comigo que as dicas sempre são as melhores. E no próximo bloco eu tô de volta.